Olá, caríssimos. No vídeo de hoje vamos trabalhar alguns exercícios extras de sequência numérica e vamos iniciar trabalhando esse problema que caiu no ITA, em 87. Ele diz o seguinte: seja a função f dos reais nos reais uma função tal que a f de x nunca vale zero, e para cada valor de x pertencente aos reais, f de x mais y vai ser igual a f de x vezes f de y, para todo x e y pertencente aos reais. Considere a sequência A1, A2, A3, A4 uma progressão aritmética de razão R, tal que o primeiro termo é nulo. Então, a sequência f de A1, f de A2, f de A3, f de A4 é que tipo de sequência? Alternativa A é uma PA de razão R, uma PG e assim por diante. Bom, ele está dizendo que essa sequência A1, A2, A3 e A4 é uma progressão aritmética. Bom, o que vai significar isso? Bom, progressão aritmética é aquela sequência que você, a partir de um primeiro termo definido, você obtém o sucessor somando uma constante que a gente vai chamar de razão. Então, o A2, a hora que você somar a razão, você obtém o A3. E assim sucessivamente. Você sempre vai somando a mesma razão. Ok? Bom, então repare. Nós estamos querendo, ele pede para analisar a sequência f de A1, f de A2, f de A3. Então vamos começar aqui utilizando aquela lei de formação da função f. Ele fala que a função f de x mais y é igual a f de x multiplicado pela f de y. Então, se eu quiser, por exemplo, analisar quanto vale o f de A2, quem é o A2? Se aquilo é uma progressão aritmética, o A2 vai ser o antecessor A1 somando uma constante. Então eu vou ter aqui, fazendo o papel de x, o A1, e fazendo o papel de y, a razão R. Então vai ficar f de A1 multiplicando a f de R. Essa vai ser o valor de f de A2. Quem vai ser o f de A3? Bom, o f de A3, vamos pegar nessa lei que eles definiram a função f, como eles falaram que a f de x mais y é f de x vezes f de y, eu vou pegar aqui o A3 como sendo quem? Como sendo uma soma do antecessor, que é o A2, somando R. De modo que, pelaquela lei de formação, aqui vai ser o f de A2 multiplicado pelo f de R. Ocorre que o f de A2 é quem? Está dado ali em cima, lá. O f de A2 é f de A1 multiplicado por f de R, que eu vou multiplicar novamente por f de R, vai dar f de R ao quadrado. Já começo a ver que o f de A2 e o f de A3 se diferenciam pela multiplicação do f de R. Estou desconfiado que é uma PG, mas vamos trabalhar aqui o f de A4. Como nós temos aquela soma, vamos escrever o f de A4 como quem? Quem vai ser o A4? O antecessor A3 somando a razão. De maneira análoga, aqui vai ficar o f de A3 multiplicando pelo f de R. E novamente, quem é o f de A3? O f de A3 é a f de A1 multiplicando f de R ao quadrado, que eu vou multiplicar por f de R, vai dar f de R ao cubo. Então, nós já estamos identificando que essa sequência aqui, o f de A2 vai dar f de A1 vezes f de R, f de A1 vezes f de R ao quadrado, f de A1 vezes f de R ao cubo. Bom, seria interessante descobrir quem vai ser o f de A1, tá certo?
Bom, para descobrir quem vai ser o f de A1, vamos ler no enunciado e vamos verificar que ele pede que o A1 seja 0. Então, o f de A1 vai ser o f de 0, que a gente vai tentar calcular o f de 0. E, novamente, vamos tentar descobrir quem é o f de 0 a partir do quê? Bom, a partir daquele dado central da função f, que era f de x mais y igual a f de x vezes f de y. De modo que se eu estou querendo o f de 0, eu vou pegar o x igual a 0, o y também igual a 0, de modo que 0 mais 0 vai dar 0, que é o que nós estamos buscando, que vai ser igual ao f de x, que é 0, vezes o f de y, que também é 0. E aí a gente chega aqui numa equação do segundo grau, que diz o quê? Que o f de 0 é igual a f de 0 ao quadrado. Bom, que número que é igual a ele ao quadrado? Bom, a solução dessa equação do primeiro grau vai ser o f de 0 ou vale 0, porque 0 ao quadrado dá 0, ou o f de 0 vale 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1. Ocorre que essa resposta aqui não convém, porque ele avisa no texto que o f de x nunca é nulo. Então, essa opção inexiste. Bom, se essa opção não é aceita pelo contorno do exercício, nós vamos ter aqui, no fundo, que o f de A1, no fundo, o f de A1 vale quanto? Vale 1. Bom, de modo que a sequência que ele pede para analisar, quem que é? F de A1, que é 1. F de A2 é 1 vezes a F de R. Quem que vai ser o A3? A F de A3? F de A1, que é 1, vezes a F de R elevado ao quadrado. E, finalmente, aqui, F de R elevado ao cubo, porque o F de A1 vale 1. E essa sequência aqui é uma progressão geométrica. É uma progressão geométrica cujo primeiro termo dela é 1 e a razão dessa progressão geométrica é f de r, que é a alternativa C. Ok? Bom, nesse exercício da FUVEST 2005, ele apresenta aqui uma sequência de números A1, A2, A3, A4, que satisfaz a seguinte lei de formação. Não é uma lei de formação muito trivial, foi inclusive por isso que pedimos, vamos trabalhar esse exercício hoje. Ele fala que o AN mais 1 é igual a 6 vezes a N, sempre que o N for um número ímpar. E quando esse N for um número par, o AN mais 1 vai ser 1/3 vezes o AN. Então ele deu uma recorrência, que você obtém aqui o da frente, o AN mais 1, a partir do de trás, que é o AN. Aí ele diz, sabendo que o A1 é raiz quadrada de 2, escreva os 8 primeiros termos. No item B, ele pede o A37 e o A da posição 38. Ok? Bom, para resolver o item B, vai ser ótimo fazer o item A, porque o item A permite que você identifique que tipo de sequência é aquela. De repente pode ser uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, e facilita porque a gente conhece várias fórmulas sobre essas duas sequências. Mas essa sequência não é uma sequência muito trivial. Então nós vamos começar a identificar que sequência é essa, ok? Bom, aqui no texto ele está dizendo, vou pegar mais espaço aqui, ele está dizendo que o A1 vale quanto? O A1 vale raiz quadrada de 2, tá certo? E ele afirma que se o n for um número ímpar, se n é ímpar, ele vai ser dado por essa lei de formação. AN mais 1 é igual a 6 vezes o AN. E se
este n, se esse n for um número par, se o n for um número par, se o n é par, a recorrência vai ser quem? O an mais 1 vai ser quem? Vai ser o antecessor an, tudo dividido por 3. Ok? Bom, para a gente poder entender esse sistema geral, nada melhor do que pegar situações particulares. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar um n ímpar. Fácil. Primeiro termo, quem vai ser o A1? Tá? Quem vai ser o A2? O A1 foi dado. O A1 vale raiz quadrada de 2. Legal. Agora, ele disse que se o n for ímpar, eu tenho essa expressão. Bom, aqui quem vai fazer o papel do n é o número 1. Aqui vai ficar quem? Bom, vai ficar 1 mais 1, 2. O A2 vai ser idêntico a quem? A 6 vezes o A1. Que o texto falou para a gente que esse A1 valeria quanto? Raiz quadrada de 2. Então, eu vou ter aqui que esse termo A2 vai ser igual a 6 vezes raiz quadrada de 2. Então, além de estar fazendo o item A, que ele pede os 8 primeiros termos, a gente está com isso entendendo que sequência é aquela. Isso sempre é interessante quando o problema não for muito óbvio, não cair direto numa sequência conhecida, PA e PG. Aqui, ele deu uma recorrência. Falando o quê? Que se o n é um número par, o an mais 1 é an dividido por 2. Eu pego o n igual a 2, que é um número par, e substituo naquela expressão. Bom, na hora que eu substituo naquela expressão, o que eu vou ter? 2 mais 1 resultou 3. Quem vai ser o A3? Vai ser o antecessor, o an, que é o A2, dividido por 3. De modo que a gente vai ter ali, naquela sequência, o A2 é 2 raiz quadrada, é 6 raiz quadrada de 2. Na hora que a gente divide por 3, vai ficar quem? Vai ficar 2 raiz quadrada de 2. E vou fazendo essa substituição do n, porque eu quero conhecer qual é aquela sequência numérica AN e quero responder o item A, que ele pede os 8 primeiros termos. Se o n for 3, o n sendo ímpar, eu vou pegar esta recorrência aqui, que é an mais 1, ou seja, 3 mais 1, 4, vai ser 6 vezes o antecessor. Quem é o antecessor? O an, o A3. Bom, se o A3, acabamos de calcular ali, vale 2 raiz quadrada de 2, quando eu multiplico por 6, vai dar 12 raiz quadrada de 2. Bom, esses 4 termos, A1, A2, A3, A4, já permite ver que isso não é a progressão geométrica nem progressão aritmética. Porque se eu multiplicar por 6, eu chego no sucessor, mas se eu multiplicar por 6, eu não chego nesse. Então não é uma progressão geométrica. Então o problema é justamente interessante porque ele foge a esse padrão de progressão aritmética, progressão geométrica. Agora, essas duas progressões trabalhadas exaustivamente, ela ajuda a compreender o problema. Aqui, vou pegar o n igual a 4. Bom, se o n for par, eu uso essa expressão n4, 4 mais 1 dá 5. Aqui vai ser o A5, que vai ser quem? O antecessor, que é o A4, dividido por 3. Mas quem é o antecessor dele? O antecessor dele é esse daqui, que dividido por 3 vai dar 4 raiz quadrada de 2. Então a gente está vendo que ora multiplico por 6, ora divido por 3. Ora multiplico por 6, ora divido por 3. Alternando, dependendo se o n for par ou ímpar. Tá? Se o n for ímpar, 5, eu multiplico por 6. Então eu vou pegar aqui, o A6 vai ser quem? Vai ser 6 vezes o A5. Bom, o A5 era 4 raiz quadrada de 2, aqui vai dar 24 raiz quadrada de 2. E aí, vou pegar o A6.
Quando ele é par, eu pego o antecessor e divido por 3. Então, aqui, o A7N mais 1 vai ser o antecessor A6 dividido por 3, o que nos leva a ter o A7 igual a 24 dividido por 3 dá 8, raiz quadrada de 2. E aí a gente encerra o item A, porque com N igual a 7, quem que a gente obtém? 7 mais 1, 8. Nós vamos ter o oitavo termo, que vai ser quem? Bom, se o 7 é um número ímpar, eu vou pegar o antecessor e multiplicar por 6. Quem é o antecessor? É o A7, que multiplicado por 6 vai resultar o quê? 48 raiz quadrada de 2. Então você repara que esta sequência, que é a resposta do item A, vai ter um primeiro termo, raiz quadrada de 2. O terceiro termo vai ser 2 raiz quadrada de 2. O quinto termo, 4 raiz quadrada de 2. Eu estou pegando sempre os N ímpares para identificar aqui o padrão que o problema apresentou. Quem vai ser o sétimo termo? 8 raiz quadrada de 2. Certo? Bom, o que vai acontecer com os termos de ordem par? Eu vou ter aqui de ordem par, de posição par, eu vou ter o A2, 6 raiz quadrada de 2. O A4, 12 raiz quadrada de 2. O A6, 24 raiz quadrada de 2. E o A8, 48 raiz quadrada de 2. Obviamente, vocês não vão ficar usando caneta vermelha para fazer o vestibular, mas aqui a gente está querendo mostrar o quê? Que eu vou ter aqui uma progressão geométrica. Eu estou aqui multiplicando por 2. Eu estou aqui multiplicando por 2. Eu vou estar sempre multiplicando por 2. E aqui, eu também, nos termos de ordem par, eu vou multiplicar por 2. Eu vou multiplicar por 2. Esse padrão pode nos ajudar a responder quem é o termo da posição 37 e quem é o termo da posição 38, que é justamente o item B. Então, nós vamos generalizar essa sequência, tá certo? E a gente está observando que essa sequência, ela tem um padrão para as posições ímpares e um padrão para a posição par, como já dava para dizer o texto. Então, generalizando esta sequência, vamos discutir que se K for número ímpar, se o K for ímpar, por exemplo, o K igual a 2N mais 1, uma notação boa para números ímpares, avisando que o N vai ser um número natural. Tá? Então, os ímpares positivos, eu vou representar aqui para esse N natural. Se N é 0, vai dar o K igual a 1. Se o N 1, K igual a 3. E assim por diante. Bom, se ele tem a posição ímpar, o que a gente observou aqui? A gente observou que é raiz de 2, depois 2 vezes raiz de 2, 4 vezes raiz de 2, 8 vezes raiz quadrada de 2. Então, eu tenho aqui multiplicando raiz quadrada de 2, potências de 2. 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 à primeira, 2 elevado a 0. Então, eu vou poder escrever que o termo A da posição K, se o K for ímpar, posição 1, 2, 1, 3, 5, 7, o AK vai ser dado por uma potência de base 2 multiplicada por raiz quadrada de 2. Então, aqui, o A, quem é o K? 2N mais 1 vai ser igual a quem? A 2 elevado a N multiplicado por raiz quadrada de 2. E a gente pode chegar nesse termo usando fórmula de PG, mas principalmente olhando esse padrão. Repare que no caso do N, o N é número natural,
Se o n é número natural, eu vou pegar o n igual a zero. Quando eu substituo no lugar do n o número zero, o que nós vamos ter ali? 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Eu vou ter que o A1 é quem? 2 elevado a 0, raiz quadrada de 2, que é o que a gente tinha, o primeiro termo, raiz quadrada de 2. Se a gente pegar o n igual a 1, porque o n é natural, bom, eu vou substituir aqui o n igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Eu vou ter a posição ímpar. O A3 vai ser quem? Por essa expressão, 2 elevado à primeira multiplicado por raiz quadrada de 2, que é esse termo. E assim sucessivamente. Isso só para você compreender, não precisa fazer na hora do exame, você poderia já escrever essa expressão, mas para você entender que se o n for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, o A5 vai ser quem? Vai ser 2. Se o n for 2, vai ser, o A5 vai ser 2 elevado a n, que é 2, raiz quadrada de 2, que é esse termo aqui, ok? Bom, e se esse k for um número par? Bom, se o k for um número par, vai ser essa sequência: 6 raiz quadrada de 2, 12 raiz quadrada de 2, 24 raiz quadrada de 2. Então a gente repara que aqui nós sempre estamos multiplicando o 6 raiz quadrada de 2 por 2, por 2, por 2. Então nós podemos com isso construir um termo geral A da posição K, só que agora eu quero K igual a número par. Bom, se o K é número par, eu poderia escrever o K como 2 vezes o número inteiro 2, só que eu quero partir já aqui o AK igual a 2, eu vou colocar aqui a representação de número par dessa maneira, para poder ficar com n natural. Se o n igual a 0, 2 vezes 0 dá 0, k igual a 2, que é o A2 que a gente quer. Se o n igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 4, que é esse A4. E você reparou aqui que você sempre vai ter o 6 vezes raiz quadrada de 2, multiplicando por 2, por 2, por 2. Vai ter uma potência de base 2 e expoente n. Tá? Então, a construção vem dessa observação, que do 6 raiz quadrada de 2, eu sempre ficava multiplicando 2. Note que se o n for igual a 0, o que a gente vai ter ali? A gente vai ter quem é esse AK, né? Note, o AK é o A2n mais 2. Se o n for 0, aqui vai dar que é A2 igual a 2 elevado a 0 vezes 6 raiz quadrada de 2, que é o segundo termo da sequência. Legal. Se n for igual a 1, ponho 1 aqui. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Nós vamos ter o A4. Agora, se o n aqui é 2, se o n é 1, 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. Se o n é 1, ali o n é 1, que vai ficar 2 elevado à primeira, multiplicado por 6 raiz quadrada de 2, que vai dar o termo A4 realmente. E assim sucessivamente. Então, essa lei de formação aqui é um pouco melhor do que aquela fornecida, porque aquela equivalente, óbvio, mas ela aqui você obtinha o termo da frente a partir do antecessor. O termo da frente a partir do antecessor. Aqui não. Aqui eu tenho qualquer termo em função da sua posição. E isso vai ser interessante porque ele pede no item B o A da posição 37. Como a pergunta é o A37 e esse cara aqui é um número ímpar, então eu vou pegar qual lei de formação? Para K ímpar, nós vamos pegar essa lei de formação. Que diz o quê? Que diz que vai ser 2 elevado a n raiz quadrada de 2. Bom, então para pegar como o K é ímpar, eu vou pegar o AK, eu vou pegar ali 2 elevado a n multiplicado por raiz quadrada de 2, mas quem vai ser o K? O K vai ser 37.
o K vai ser 37. Olha aqui, ó. E aí nós vamos ter aqui que 2N é igual a 36, portanto o N é igual a 18, tá certo? Então o A da posição 37, se aqui é 18, 2 vezes 18, 36 mais 1, 37. Ali 2 elevado a 18, multiplicado por raiz quadrada de 2. De maneira completamente análoga, vamos fazer o A38. Agora, este cara aqui é um número par. Então, eu vou pegar a lei de formação do AK quando o K for o número par. Olha lá, o A, 2N mais 2, vai ser igual a quem? 2 elevado a N vezes 6, multiplicado por raiz quadrada de 2. Bom, como nós queremos aqui que este cara seja, nós queremos que o K seja igual a 38, então nós vamos ter que o 2N mais 2 vai ser igual a 38, fazendo essa conta com atenção para não errar, subtraindo vai dar 36, que dividido por 2, 18. Então eu vou substituir aqui o 18, 36 mais 1 mais 2 vai dar 38. O A38 vai ser 2 elevado a 18, que é o N, multiplicado por 6, raiz quadrada de 2, que é a resposta desse exercício, desse probleminha da FUVEST. Certo? Então, o probleminha da FUVEST, ele pediu o quê? Para descobrir o A37 e o A38 e aqueles 3 primeiros termos da sequência. Ok? Encerrando o vídeo de hoje, vamos fazer esse problema da Unicamp, que ele é bem interessante. A Unicamp tem hábito de, na segunda fase, botar alguns temas que não faz exatamente parte da programação, mas você consegue resolver usando o que está na programação do vestibular. Então aqui, o que está na programação, progressão aritmética, progressão geométrica, noção de limite, de uma sequência. Aqui ele fala de progressão harmônica. Só que, como a progressão harmônica não está no vestibular, eles definem a progressão harmônica a partir de tema que está dentro da programação. Então, você tem, durante o exame, que mostrar que você sabe lidar com situações novas a partir de definições colocadas. Então diz o seguinte, Unicamp 2014, dizemos que uma sequência de números reais, não nulos, A1, A2, A3, A4, é uma progressão harmônica se a sequência dos inversos, 1 sobre A1, 1 sobre A2, 1 sobre A3, 1 sobre A4, se a sequência dos inversos é uma progressão aritmética. Então ele falou que é progressão harmônica a partir do quê? Bom, do aluno saber o que é progressão aritmética que está dentro do programa. Aí ele pede para a gente, no item A, dada a progressão harmônica, encontre o sexto termo da progressão harmônica. Bom, o que ele disse para a gente? Bom, ele nos disse que a progressão é chamada harmônica quando os seus inversos formam uma progressão aritmética. Então aqui a harmônica A1, A2, A3, A4, o inverso do A1, o inverso do A2 forma uma PA. Então eu vou pegar essa sequência que ele apresentou e vou pegar o inverso de 2 quintos, que é 5 meios. O inverso de 4 nonos, 9 quartos. O inverso de meio, que é 2. E esta sequência vai formar uma progressão aritmética. Bom, se isso daqui forma uma progressão aritmética, então a gente pode obter a razão para poder responder o que ele quer. Ele quer o sexto termo da progressão harmônica. Se é uma progressão aritmética, o A2 menos o A1 define a razão.
Então eu vou pegar aqui o A2, que é 9 quartos, vou subtrair o A1, que é 5 meios, e fazendo essa conta com bastante atenção para não cometer errinhos besta na hora do exame, aqui eu vou ter menos 1 quarto. Essa é a razão. Bom, se essa é a razão, então a gente pode, com essa razão, obter o sucessor, ou usando a fórmula do termo geral, ou simplesmente somando menos 1 quarto, menos 1 quarto, menos 1 quarto, até chegar no sexto termo. Mas aqui, não vou ficar fazendo um por um, vou usar a fórmula da progressão aritmética, que diz que o enésimo termo é A1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. Como nós queremos o sexto termo da progressão harmônica, nós vamos localizar aqui quem? Vamos localizar o sexto termo da progressão aritmética, que vai ser o A1, que é 5 meios, somando n menos 1, 6 menos 1, multiplicado pela razão, que é 1 quarto. Então a gente vai ter aqui que esse sexto termo dessa sequência vai ser 5 meios, o sexto termo dessa sequência vai ser 5 meios. Na hora que a gente fizer essa continha aqui, ali vai dar 3 quartos. Fazendo esta conta, vamos ter aqui duas, ali vai dar 10, 7 quartos. Então nós vamos ter o sexto termo dessa sequência. Aqui, o primeiro termo é 5 meios, aqui 6, aqui vai dar 5. O sexto termo dessa sequência vai dar 10 menos 5, aqui vai dar 5 quartos. Certo? De modo que a pergunta do problema, quem era o sexto termo daquela sequência? A resposta, trabalhei a progressão aritmética, mas ali na progressão harmônica, o sexto termo vai ser 4 quintos, porque eu vou inverter, já que eu trabalhei com aquela progressão aritmética. Ok? Bom, o item B é muito comum na Unicamp pedir demonstrações. E aí, nós vamos aqui tentar usar um formalismo, porque essa parte de demonstração requer uma ação mais formal, e vamos trabalhar o seguinte problema. Se A, B, C são termos consecutivos de uma progressão harmônica, verifique essa igualdade. Bom, se ele está pedindo para provar essa igualdade, a gente vai ter que partir da hipótese. Então, o que ele está falando nesse texto? Está falando se A, B, C forem termos consecutivos de uma progressão harmônica. Então, numa demonstração, sempre é interessante você identificar quem é a hipótese, identificar quem é a tese. Você nunca vai poder utilizar a tese. Se ele está pedindo para provar essa igualdade, não utilize essa igualdade. A igualdade vai ser a conclusão. Se ele está pedindo para provar alguma coisa, não dê exemplos. Não vale nada. Ele está pedindo para verificar de uma maneira geral. Então, identifica de onde nós estamos partindo. Seja A, B, C consecutivos de uma progressão aritmética, progressão harmônica. Então, por hipótese, nós vamos ter o quê? Que A, B, C é progressão harmônica. Agora, você vai tirar alguma conclusão lógica disso e tentar desenvolver até chegar na tese. O que você sabe de progressão harmônica? O que o texto falou. Se é progressão harmônica, então, olha lá a conclusão, então, 1 sobre A, 1 sobre B, 1 sobre C
forma uma progressão aritmética. Bom, agora você usa o que você sabe de progressão aritmética. Uma coisa importante de progressão aritmética, que é fácil você relacionar, é que qualquer termo de uma progressão aritmética vai ser a média aritmética dos termos equidistantes. Então o A2 vai ser o quê? A média aritmética do A1 e do A3. E média aritmética você está acostumado a trabalhar, porque na escola, volta e meia, você tem que fazer média aritmética de notas. Então, progressão aritmética e média aritmética estão intimamente relacionadas. Então, aqui, o A2 vai ser 1 sobre B, que vai ser igual a quem? Vai ser o A1, que é 1 sobre A, mais o A3, que é 1 sobre C, tudo dividido por 2. Certo? Então, eu não usei a tese. Nós vamos tentar concluir a tese. Então, esse 2 passa para o outro membro fazendo a operação inversa, que é a operação de multiplicação, e a gente vai realizar, com atenção para não errar, aquela soma de frações. A vantagem de uma demonstração é que você tem a resposta, você sabe que você vai ter que chegar lá. Então, você não vai forçar a barra, você vai fazer com cuidado, mas você está atento sempre que você deve chegar naquela igualdade. Bom, quando a gente faz uma soma de frações, a gente acha um número que é múltiplo comum. A vezes C dividido por A dá C, que vezes 1 dá C. A vezes C dividido por C dá A, que multiplicado por 1 dá A. De modo que, se eu inverto o primeiro membro, eu também inverto o segundo membro, e nós já estamos com a mão na resposta. Porque na hora que o 2 vai no outro membro fazendo a operação inversa, nós vamos chegar exatamente na expressão que ele pede, como queremos demonstrar. Então, numa demonstração, identifique sempre da onde você vai partir, que é a hipótese, que é a suposição, se isso, se aquilo. O que você vai ter que concluir? Você vai ter que concluir a tese, que você nunca pode usar. Você vai chegar nela, você não pode usar. E nunca dê exemplo. Ok? Por hoje é só. Obrigado.